uma pessoa nunca pode se afastar dele. O coração é, portanto, o centro. Boa noite, gente. Agradecida pela paciência de sempre. Cada dia é uma aventura diferente aqui. E, em especial, esses 2 últimos dias, com todas essas coisas que têm acontecido em Cunha, tantas vezes nos bastidores, já que a gente tem sofrido tantos ataques que a gente não está conseguindo nem colocar na internet exatamente tudo o que está acontecendo nesse momento, porque, infelizmente, a gente tem uma rede de pecuaristas observando o nosso trabalho. E essa rede de pecuaristas tem minado, interferido, fabricado informações falsas e causado muito desconforto para que a operação como um todo não tenha sucesso. E isso porque essas pessoas querem esse rebanho de volta, né? E se isso abre precedente, ou seja, eventualmente num novo caso de maus tratos, essas pessoas, esses pecuaristas, podem, em vez de perder o rebanho, simplesmente pagar uma multa e seguir a vida. Então, embora tenha acontecido com um pecuarista, existe uma união de pecuaristas evitando um desdobrar favorável para essas vítimas, já que isso abre precedente dentro do que é até mesmo o jurídico nacional, para que eventualmente outros casos tenham o mesmo fim, ou seja, que o pecuarista perca o rebanho. Então, tudo isso tem sido extremamente difícil, tem mexido extremamente com a gente que está diretamente, ou seja, nessa luta corpo a corpo mesmo, e também com pessoas que estão mais envolvidas no nosso dia a dia, e eu tenho certeza que isso reverbera em vocês também, porque outra vez, como hoje, eu falei, pela graça da Deus, a gente vai conseguir. E aí, em função de tudo isso, eu venho trazendo aqui alguns temas, porque vejo que as dificuldades que o Vale da Rainha enfrenta não são dificuldades do Vale da Rainha. Eu vejo que as dificuldades que a gente enfrenta com o luto, com a morte, não são dificuldades de alguns de nós. Eu sinto que as dificuldades que nós enfrentamos, de maneira geral, na vida, elas se edificam na falta de valor, na falta de sabedoria que nós vivemos na nossa vida. Nós, humanidade. É óbvio que cada um de nós, ou seja, um pouco mais, um pouco. E para algumas coisas mais elevados, para outras coisas nem tão elevados. Mas o fato é que noto que, outra vez, os problemas que a gente enfrenta na morte, no luto, nessa adversidade cotidiana, eles geralmente estão fundamentados numa falta de preparação do ser. Entendem? Ou seja, a gente pode falar de problemas específicos, ou seja, pode falar desse processo judicial, pode falar do que é a causa do mestre animal, a gente pode falar do que é a dor da perda de alguém, mas basicamente a gente está falando de questões humanas. Vocês concordam? Ou seja, são questões humanas que revelam um despreparo nosso, na nossa humanidade, um despreparo no sentido da gente muitas vezes olhar para fora como resolve fora, sem necessariamente cada um fazer o seu trabalho interno para que situações como essa se resolvam e não se repitam. Então, nota, ou seja, sempre que essas, embora muitas vezes, boa noite, Leila, muitas vezes a inspiração venha de lugares cotidianos, mas sinto que, ainda que seja diferente, esse lugar de inspiração para cada um de nós, ainda assim, cada um de nós, cada uma de nós, lida com a mesma questão que é o despreparo. Porque verdadeiramente prepararam, como eu coloquei hoje, a inteligência e a sabedoria, prepararam a gente para uma inteligência. A inteligência emocional nem falaram com a gente. Ou seja, tentaram resolver a nossa vida só no intelecto e só na lógica. A gente já viu o quanto de problema isso causou na nossa sociedade. Ou seja, uma lógica que não tem coração é uma lógica que eventualmente mata em função de algo que acredita. Agora, como é que eu posso matar em nome de amor? Entende? Ou seja, por quê? Porque eu estou tendo uma lógica para defender quem eu amo, mas eu não consigo amar todo mundo e eu não tenho valores para com todo mundo. Então, tudo isso precisa ser, outra vez, colocado à tona para que a gente realize que as questões a gente pode resolver, cada uma delas, preparando o ser humano. E o primeiro ser humano que a gente tem a capacidade de preparar é a gente. Os demais, a gente eventualmente vai inspirar no caminho. Porque pode ser que a gente já tenha passado uma fase muito difícil na vida
E de repente você superou essa fase dançando, de repente você superou essa fase cantando, de repente você superou essa fase com Vedanta. O fato é que as pessoas olharam para você e falaram: você está diferente. Tem alguma coisa em você que não é mais a mesma. E embora as pessoas não necessariamente se incomodem ou se interessem pela tua vida, elas têm interesse no que fez vocês, cada um de nós, melhor. Concordam? Então, é óbvio que tem amigos que vão ficar muito felizes e genuinamente vão perguntar: nossa, que bom, o que você fez, que ótimo, estou feliz por você. Mas eu estou dizendo que existe um lugar de influência do outro que o outro não necessariamente vai se interessar pela nossa vida, mas ele vai ser atraído por uma possibilidade de lidar com uma perda, com uma adversidade, com um problema, da forma como o exemplo que cada um de nós deu. E isso vai fazer com que essa pessoa considere um caminho que de repente ela nunca ouviu falar, mas hoje ela tem evidência que aquilo fez alguém que ela conhecia melhor, porque de repente aquela pessoa era muito estourada, era muito nervosa ou não tinha paciência, o que quer que seja. E aí ela vendo aquilo, ela fala: aqui tem alguma coisa. Então, de novo, esse ser humano preparado, o primeiro é a gente. E o outro, de novo, é de uma forma muito sutil e sublime, que vendo, o outro vendo a gente, como Santo Agostinho falava, né? Ou seja, cuidado com a tua vida, que ele pode ser o único evangelho que o irmão vai ler. Então, a gente olhando realmente para essas nossas ações, para o jeito que a gente se comporta, num autoestudo sincero, a gente vai reverberando em volta da gente. E se a gente for sincero e sincero, se a gente praticar essa honestidade que a gente vem praticando aqui desde o começo de todos esses estudos, a gente vai perceber que a gente precisa dar algum exemplo para o mundo. Não é possível que a nossa humanidade tenha hoje mais exemplos de compaixão e de sensibilidade em mestres animais. Não é possível por quê? Porque eles não são tudo isso? Não, eles são tudo isso. Agora, é vergonhoso que cada vez menos exemplos disso existam entre seres humanos. Como é que a gente tem toda essa inteligência e a gente é incapaz de dar um bom exemplo para alguém? Ou seja, esse uso da inteligência parece que está um pouco fora de lugar. E aí, quando a gente estuda, e por isso que eu coloquei também à luz dos estudos de sábado, quando a gente estuda o Vedanta, quando a gente estuda as escrituras, quando a gente se debruça para se autoestudar, não importa o método ou a escola ou a linhagem que você escolher, a gente percebe que precisa de um pouco mais do que só a inteligência. Só a inteligência racional, ela não vai abrir o caminho, porque tem momentos que são aqueles momentos de eureka, que um tem e o outro não tem. É uma coisa que faz sentido no coração, que é como se fosse uma resposta que a gente estava buscando há muito tempo, que não participa daqui. É algo que atravessa o coração da gente e a gente diz: é isso que eu estava procurando. É essa resposta que meu coração buscava de todas as maneiras e não encontrava. É isso que, de alguma maneira, faz um sentido tão profundo para mim, que eu encontro paz, mesmo tendo os mesmos problemas, tendo as mesmas configurações de adversidade e de conflito na minha vida e na social coletiva que nós nos encontramos hoje. Então, a inteligência, ela tem muito bom uso, e ela serve muito bem como um discípulo, mas existe algo superior. Esse estudo de sábado que eu convidei vocês, especialmente por causa de toda a história do guerreiro interior e da guerreira interior, porque a gente vai falar um pouco mais de Shraddha, que é um super-herói e guerreiro nesse épico, embora ele seja aliado de uma das pessoas que a gente não necessariamente aprecia muito, mas que a gente tem que entender também as razões que a gente não aprecia, porque muitas vezes tem um jogo de sombras nisso tudo. Enfim, embora ele seja chamado e tudo isso seja falado, a gente também tem nesse mesmo épico que é uma Mahabharata, em uma parte dele, a Bhagavad Gita. E na Bhagavad Gita, no discurso, nessa conversa que existe entre o mestre e o discípulo, Krishna e Arjuna, ali existe uma questão que Arjuna traz a respeito dos sentidos, a respeito da mente e a respeito dessa consciência. E a resposta que ele encontra pelo mestre é que os órgãos são inferiores, ou seja, tudo que são os nossos prazeres ainda assim são inferiores. Tudo que causa dor e prazer através dos sentidos, a gente pode considerar como inferior. Essa é a resposta do mestre. O que é superior a isso? A mente. Então a gente precisa olhar o tempo inteiro qual é a nossa percepção do que está acontecendo, porque é essa percepção que vai predicar o que o órgão dos sentidos vive. Olha só que coisa interessante dizer isso.
Porque num determinado momento, então a gente começa a se preocupar demais, por exemplo, de que tem uma questão, uma disfunção na alimentação, um desequilíbrio. Ou então a gente tem alguma questão no sexo, ou a gente tem alguma questão, outra vez, que esteja ligado a um órgão de sentido. E óbvio que a gente pode lidar com o órgão do sentido e com a questão que o órgão do sentido traz. Bacana, a gente consegue fazer isso. Porém, a gente precisa entender que, sem mexer na mente, essa outra questão aqui é secundária. Essa outra questão aqui não se resolve. A gente pode o tempo todo, então tá bom, então agora eu vou conseguir vencer todas as questões que toda a opressão causou na forma como eu me relaciono com outros seres a nível íntimo. A gente pode fazer isso, só que eventualmente a vida muda de novo, e se a gente não está atento nesse observador, a gente vai simplesmente fluindo na vida. Então tá bom, agora esse rio, esse fluxo da vida vai para baixo, a gente vai para baixo, agora vai para cima, a gente vai para cima. Como é que a gente vive de uma maneira que a gente esteja, de fato, olhando e coordenando isso tudo? Aí é a vida na mente. Na mente com essa inteligência. Essa inteligência que tem o quê? Lucidez, que tem discernimento. No Oriente, eles colocam duas mentes para nós, uma inferior e uma superior. A gente geralmente está na inferior, que é a que está duvidando todo o tempo, está perguntando todo o tempo. É a que a gente vive na maior parte do dia, que são aquelas perguntas. A gente sai de casa e daí fala, tranquei a porta. Daí a gente já tá na rua. Daí tá lá na rua e fala, putz, esqueci o negócio em cima do negócio, em cima da mesa. Daí você já vai lembrando que a mente funciona por associação. Em cima da mesa o mestre gato vai estar lá. Quando eu chegar lá ele vai estar derrubado, vai ter quebrado. Nossa, eu vou chegar cansada, eu vou ter que limpar o chão. Tem que passar no mercado para comprar produto de limpeza. Essa é a mente inferior. Essa é a mente que comumente a gente vive. E tem uma mente superior, que é onde eles dizem que é o discernimento. É onde a gente consegue, de repente, olhar toda essa tagarelice e falar, basta. Quando eu chegar, eu limpo, esqueceu, esqueceu, agora vamos fazer o que está na nossa frente. Essa mente superior, às vezes, a gente acessa, mas a gente precisa calar essa tagarelice e, principalmente, não estar tão suscetível aos efeitos dos órgãos, dos sentidos. Ou seja, quanto mais a gente procura prazeres através do corpo, menos preparado a gente está para conseguir lidar com a mente, a inteligência, essa inteligência superior do discernimento e, eventualmente, a consciência que a gente vai chegar nela também. Então, outra vez, a gente pode lidar com as coisas nesse mundo, mas a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção nessa mente. Nessa mente que tem essas duas inteligências, uma inferior e outra superior. E aí, Krishna ainda fala que o superior de tudo isso é a sabedoria, é a consciência. Então, a gente, pela resposta dele, embora a gente não saiba exatamente o que é uma, o que é a outra, porque nunca ninguém falou com essa clareza para nós, até antes da gente fazer esse tipo de estudo, até antes da gente saber que tinha alguém que escreveu isso em algum lugar, ou que falou disso para alguém na história da humanidade. Então, embora a gente não saiba exatamente onde termina uma e começa a outra, mas a gente entende pela própria retórica que são duas coisas diferentes. Ou seja, são duas coisas diferentes. A inteligência é uma coisa, a sabedoria é outra. E a inteligência, ela não esbarra na sabedoria. Agora, a sabedoria faz uso da inteligência. Entendem? Então, o que a gente precisa no dia a dia é invocar mais sabedoria. Mais sabedoria sobre nós e sobre as questões que a gente vive no nosso cotidiano. Porque é assim que a gente vai conseguir resolver de dentro para fora. As coisas a gente só resolvendo do lado de fora, muitas vezes a gente só adia problemas. A gente precisa olhar esse lado de dentro. E aí a pergunta que eu tenho para nós, para cada um de nós, é qual é o momento que a gente tem, inclusive em relação a reflexões que a gente já fez nesses últimos dias sobre quanto tempo a gente tem para a gente e afins. Qual é o tempo que você tem para se olhar? Para ver os teus sistemas de crenças, por exemplo. Porque tem certas coisas que a gente acredita que quando o mundo apresenta de outro jeito, a gente simplesmente não vê. Então, se a gente tem uma crença que é muito limitante e a vida quer mostrar para nós alguma possibilidade maior, a gente simplesmente não vê. A gente não consegue chegar perto disso. E por isso que é tão importante a gente olhar para a nossa mente e entender que ela pode ser inferior, que ela pode ser superior, mas que existe ainda assim alguma coisa além, que é a sabedoria. E a sabedoria, geralmente, a gente vê, ao contrário da inteligência, que muito facilmente pode ser colocada em palavras, a sabedoria nem sempre pode ser colocada em palavras, mas ela pode ser facilmente vista na forma como alguém vive a sua vida. Concordam?
A forma como alguém vive todos os dias da sua vida revela uma sabedoria para nós. Por isso que a gente não pode restringir os nossos estudos a essas salas fechadas. E a gente precisa medir a eficácia do nosso rezo, a eficácia do nosso autoestudo, a eficácia da nossa prática espiritual, seja ela qual for, a meditação, os mantras, a yoga e outras que sejam parte do repertório de cada uma aqui, pelo nosso comportamento no dia a dia, porque é isso que vai revelar que a sabedoria está assentando. E aí, então, dentro de todos esses livros, dentro de todas essas orientações, tem algumas coisas muito claras que acabam colocando, especialmente, de novo, quando certos momentos da vida convidam para a mente inferior, essa sabedoria que foi transmitida é como se ela resgatasse a gente. Então, por exemplo, a gente tem na Bíblia dizendo para não responder, para não, eu tô agora, como vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, ou processaram, guardaram, a minha irmã está numa luta contra o câncer. E o cabelo dela começou a cair aos montes. E uma pessoa que trabalha com ela falou para ela: "Nossa, tem cabelo teu por toda a casa. Eu nem sei como você ainda não tá careca." Convenhamos, ou seja, não é um tipo de sensibilidade. Pode ser inteligente pensar que aquele cabelo todo caindo daquela forma, ou seja, não, mas entende, ou seja, sabedoria, esse cotidiano não está ali. E aí é comum a gente, no momento desse, querer responder, ou então, frente às coisas que a gente tem visto e vivido em Cunha mesmo, dentro da causa, também é muito comum que, de alguma forma, a gente queira revidar. E aí a reflexão toda para eles, e é por isso que outra vez eu paro em tudo isso, e eu tenho um imenso prazer, mas é um prazer que não é sensorial, de compartilhar tudo isso, porque eu vejo o efeito que isso tem na minha vida. E se tem na minha vida, tem na vida de todas as pessoas que se propuserem a escutar isso, que são palavras de sabedorias que atravessaram milênios para poderem ser repetidas hoje aqui. E uma das coisas que se diz muito, na Bíblia a gente já tem, para perdoar tantas vezes quantos forem, aqui a gente tem o de revidar. E o de revidar entra num aspecto nosso que é a raiva. E a raiva ela vem num lugar muito baixo. Quando ela sobe, a gente já estudou um pouco para ela não pegar a direção. Agora, como é que a gente usa tudo isso num lugar de paciência? Como é que eu aprendo a agradecer quem me ofende? Como é que eu aprendo a agradecer quem me tira do sério? Como é que eu aprendo a agradecer quem me desvia do caminho, como se fosse ele, não eu? Porque quando eu falo você me desviou do caminho, é como se eu estivesse transferindo a responsabilidade de não ter sido forte o suficiente para permanecer na minha rota. E isso seria uma outra reflexão. Mas, enfim, como que eu olho para as pessoas e essa raiva, esse lugar inferior da minha mente, eu consigo transcender? Então, o primeiro passo, e aí a inteligência, esse discernimento vai fazer algum tipo de colaboração para nós, é a gente lembrar que, a despeito do que a gente esteja vivendo hoje, o que quer que seja, eu lembro também na passagem do meu pai, tinha uma conta, ele tinha uma conta, enfim, uma conta corrente, dá para imaginar que todas as pessoas têm isso. E aí, entre irmãs, a gente, ou a maioria das pessoas, a gente conversou e falou, bom, essa daqui, vamos deixar uma das irmãs tomando conta disso, centralizar todas as contas, e uma pessoa de dentro da família expressou medo que a minha mãe não tivesse acesso à conta, quando na verdade, enfim, essas coisas de família que você vai vendo e você fala, nossa, a primeira coisa que dá vontade é o quê? Você reagir. E de alguma maneira você falar, e eu estou falando coisas que são, eu não consigo falar das vidas que não são, que eu não tenho ligação direta, obviamente, mas eu só quero que, com a motivação dessas falas, eu tenho certeza que cada um de vocês vai falar, putz, aconteceu uma coisa parecida comigo. E essa coisa, é esse o ponto que eu gostaria que cada um lembrasse, não necessariamente essa história que eu estou contando aqui, mas a forma como a gente se identifica com todas essas histórias e de como naquele momento algo ferve na gente, que a gente diz, agora eu resolvo tudo isso daqui na pancada, agora vocês vão ver com quem vocês estão falando. E toda essa sabedoria e todo esse conhecimento, tudo isso que a gente tem estudado aqui, vai pelo ralo com força para baixo em 1 segundo. Então, a primeira coisa para a gente lembrar é que teve gente antes da gente que passou por situações assim e que conseguiu vencer.
E se eles conseguiram vencer, o que os Budas e os mestres falam para nós o tempo todo é que eles não são seres especiais. Então, o fato da gente comum, conseguir ter algum tipo de autodomínio nessas situações, não é algo que vai ser só para alguns ou algumas de nós. Outra vez, segundo eles, porque senão você concorda, por que Krishna ia passar todo aquele tempo explicando para Arjuna? Era uma coisa que era só de Krishna, ou seja, que diferença faz Arjuna saber? Entende? Mas como existe a possibilidade que Arjuna acesse tudo aquilo, e Arjuna em nós, o discípulo em cada um de nós, Krishna não poupa palavras para falar o que quer tenha efeito sobre ele. Porque outra vez os Budas, os mestres, não foram seres que só eles alcançaram. Eles estão aí dizendo para nós, dia após dia, que se eles conseguiram, a gente também consegue. E uma forma da gente conseguir é justamente quando tudo isso vem na nossa direção, a gente se lembrar que alguém já ousou fazer diferente. Alguém ousou não responder, alguém ousou o silêncio, alguém ousou responder sem ofender, alguém ousou fazer diferente do que a nossa sociedade faz. E para esse lugar, outra vez, a gente tem que cultivar a nossa mente diariamente, em discernimento e em lugares superiores. Se a gente deixa a nossa mente simplesmente como 5 mestres cavalos selvagens, que é uma das configurações, perdão, uma das explicações que a gente tem, ou dos símbolos, melhor, dos símbolos que a gente tem de Arjuna, que está segurando 5 mestres cavalos, não é um exemplo vegano, obviamente, 5 mestres cavalos, e atrás dele está Krishna. Então, o que a gente sabe? Krishna está segurando os 5 mestres cavalos, perdão. O que a gente sabe? Que a mente superior vai segurar o quê? Esses instintos, vai segurar o quê? Toda essa parafernália da mente que diz, ataca agora, fala, xinga, não deixa barato, vai atrás, faz você a justiça, se vinga. E eu noto que se a gente conseguir parar isso em nós, não é só que a gente vai dar exemplo para o outro ou que vai ser algo que a gente faz para é algo que a gente faz para a gente. É algo que a gente faz para a gente para conseguir ter um mínimo de paz na nossa vida. Uma paz que o outro não pode participar tirando da gente, porque é um lugar seguro. A gente não pode colocar a nossa segurança no mundo, porque as pessoas elas vão mudar. Porque o mundo vai mudar, porque o clima está mudando, porque tudo está mudando, porque tudo se move debaixo desse sol. Mas existe um lugar que não move. E é sobre isso que o Ramana, depois eu vou deixar esse mergulho no coração, que era um texto que eu coloquei entre partes aqui, só em um pedacinho, que o Ramana Maharishi, que é uma pessoa muito especial, foi um mestre muito especial, falava muito através do silêncio, deixou para nós. E a gente precisa, outra vez, lembrar que existe um caminho diferente do que a maioria está percorrendo. E isso vale, como a gente tem falado aqui para o nosso trabalho, isso vale aqui para o feminino, porque a gente ainda está como feminino, a gente ainda é um projeto de recuperação e de restauração. Porque foi muito recente tudo que aconteceu com a gente. Não é uma coisa que a gente está falando, não, olha, há 2000 anos, uma mulher, vocês não acreditam o que aconteceu com uma mulher. É agora, há 100 anos. É agora, nesse momento, alguma mulher que só por ser mulher está apanhando nesse instante. Está sendo humilhada nesse instante. Então, é alguma coisa que está muito próxima da gente. Não é algo que está longe, que está distante. Só que, outra vez, existe uma maneira da gente fazer diferente. E essa maneira de fazer diferente nem sempre está nessa mente inferior que quer brigar humilhando, que quer brigar batendo, que quer brigar falando para você entender, você tem que passar o mesmo. Porque é essa roda do karma que basicamente faz com que a vítima e o agressor só troquem de lugar. Só isso. Então, hoje a vítima, amanhã o agressor. Agressor, vítima de novo. E a coisa fica girando sem parar. Agora, se a gente se atreve a fazer, eu vou fazer diferente. Para fazer diferente, primeiro de tudo, a gente vai ter que desenvolver um autodomínio, vocês concordam? Porque a gente vai ter que puxar a palavra da ponta da língua para dentro da garganta de novo. Vai ter que, todo aquele ímpeto de ataque vai ter que voltar. E voltar sem somatização, voltar sem a gente ficar roxo de raiva, voltar sem a gente ter a sensação de que a gente engoliu um quilo de pedra com areia,
e que está parado no nosso estômago. Ou seja, a gente vai ter que voltar, haja respiração, exatamente, a gente vai ter que voltar tudo isso, transcendendo isso, não em inteligência, mas em sabedoria. Então, lembrar que seres conseguiram fazer esse percurso, seres que já deixaram para nós dizendo, olha, se eu conseguir, vocês conseguem, porque os mestres e os Budas, os mártires que a gente teve, os mestres, enfim, eles não deixaram para nós, esses professores, enfatizo, eu consegui e vocês, seres inferiores, vocês que lutem. Não. Eles deixaram para nós um legado que diz, se vocês se esforçarem tanto quanto nós nos esforçamos pelo caminho reto, pelo Dharma, pelo que vale a pena ser, você também vai entender, você também vai crescer, você também vai se iluminar. Eles não deixaram que isso era uma coisa só deles, ou só de uma determinada casta, ou só de um gênero. Não. Eles falaram que era para todos os seres, para cada um dos seres independente de espécie, porque eles falam de espírito, eles não falam de manifestação. Então, lembrar disso. E a outra, esse autodomínio de deixar de reagir para a vida. É uma autoridade interior, exata, Ana Paula. Deixar de reagir para a vida e começar a responder para a vida. Se a gente reage para a vida, a gente sempre vai reagir no nível que veio a pancada, vocês concordam? Porque é uma reação. Então já foi dito, ou seja, joga a bolinha na parede e a bolinha volta do mesmo jeito, reagiu. Ação e reação. Agora, e se a gente responde para a vida? E se a gente consegue responder de um lugar onde a gente não se pauta em outros seres humanos que estão tentando essa luta vencida, ou seja, para vencer essa luta dentro de si, se a gente, em vez disso, se pauta em quem já conseguiu, outros seres humanos, mestres animais, que conseguiram fazer isso, conseguiram de alguma forma, outra vez, que a reação viesse e colocar isso para dentro. Colocar isso para dentro em paz, outra vez, sem engolir algo gigante, transcender isso em nós, sem colocar isso para girar no mundo. Isso a gente precisa lembrar. Só que daí lembrou deles, e aí o que eles fizeram? Uma das coisas que eles falam para nós que eles fizeram durante muito tempo, não só durante um período da vida deles, um retiro, um final de semana, um instante, um momento do dia, disciplinadamente, eles olharam a mente deles. Olhar nossa mente é algo que parece até difícil a gente imaginar, porque a gente pensa que é a mente. Não é assim? Mas e se a gente realizasse o que o Vedanta fala muito para a gente, que as escrituras falam para nós, que a Índia fala para nós, que o que é meu não sou eu. Então, se é a minha mente, não sou eu. E se é a minha mente não sou eu, isso significa que eu posso olhar a minha mente. Eu posso me observar. E me observando, eu consigo perceber o que me irrita, o ponto máximo que eu consigo ir até explodir, porque então eu preciso ver, ou seja, não, até aqui eu vou, mais dali eu não vou, então tá bom, então você vai parar aqui. Agora, se a gente não tem essa autoobservação, se a gente não tem esse olhar interno, é como se a vida estivesse assaltando a gente o tempo inteiro. E a gente, outra vez, fica como se fosse um brinquedo dela. Porque, bom, agora vem, a gente é uma marionete da vida quando a gente não está consciente. Dá a impressão que as coisas estão acontecendo para nós sem que a gente consiga agir sobre elas. E esse agir sobre elas é esse responder. Responder não só com inteligência, com sabedoria. E responder, às vezes, dando um tempo para a resposta. Schopenhauer falava a respeito disso. Se você não conseguir responder, uma coisa muito difícil sem estar coberto de raiva, espera 24 horas. A Ama, aquela santa do abraço, fala, se você não pode responder com amor, vá para casa e volte somente quando você possa. Então, existe um lugar que muitas vezes a gente, tendo a resposta, de repente a resposta no dia seguinte vai ser a mesma. Só que as palavras que a gente vai usar no dia seguinte vão ser diferentes do que no calor da emoção. Do que quando as coisas atingem a gente no nosso brio, na nossa identidade, no nosso ego, literalmente. Então, às vezes, essa resposta para a vida vai precisar que você se retire um pouco. Que você fale, posso responder amanhã? Posso falar com você amanhã? Posso retornar amanhã? E zelar por esses momentos de silêncio é algo que a gente viu esses mestres e esses sábios fazendo também.
Um momento onde a gente se vê, um momento onde a gente se observa, um momento onde a gente sabe qual é o nosso limite. Isso não significa que a gente não vai além do nosso limite, mas a gente sabe que naquele momento aquele é o nosso limite. E a gente vai trabalhar de uma maneira saudável para aquele limite poder ser ampliado. Porque vocês concordam comigo que não dá para a gente imaginar que a nossa sociedade vai continuar vivendo em guerra. Essas guerras que acontecem no confronto, não entre nós e nós mesmos, nós mesmas, mas no confronto entre nós. Será que não existe uma forma mais inteligente da gente conviver? Não existe uma forma mais sábia da gente conviver? E não existe uma maneira mais amorosa da gente prometer que a vida nesse planeta continua? Porque se tudo for à base de ferro e fogo, o que vai sobrar? Quanto tempo a gente vai conseguir a ferro e fogo? Que falaram na terceira, como será a terceira guerra mundial? Falaram, a terceira eu não sei, mas a quarta vai ser com pau. Vai ser dando paulada um no outro. Porque é para esse destino que a gente está caminhando se a gente não se controlar. Então, quando a gente fala de inteligência, de sabedoria, olhar o nosso comportamento. E o nosso comportamento consegue ser visto especialmente nas situações de tensão. Hoje, como a Jetsuma lembra a gente, essas situações estão por todas as partes. A gente consegue viver isso no luto, a gente consegue viver isso na crise financeira, a gente consegue viver isso na intimidade das nossas relações. As relações íntimas, elas também são professoras para colocar a gente no limite. Porque quando a gente tem uma certa relação com uma certa distância, você consegue se esconder, você consegue não estar em determinados momentos. Na relação íntima, você está o tempo todo. E o outro está o tempo todo num jogo de espelhos, numa vulnerabilidade que muitas vezes, outra vez, em outras situações, a gente consegue esconder, consegue falar, hoje eu não quero te ver. Agora, quando nessas situações muito íntimas, a gente está ali. Então, essas situações também terminam sendo as professoras, né, Carol? Elas também terminam sendo as professoras para nós, para que a gente consiga se observar e consiga colocar no mundo uma resposta e não uma reação. E o que, outra vez, esses últimos dias em Cunha, essa experiência do câncer da minha irmã, inclusive em relação aos médicos, eu lembro de uma nutricionista, quando entrou na primeira sessão de químio dela, ela falou, olha, a gente não recomenda carne crua. Eu fiquei olhando, eu falei, carne, vocês recomendam? Assim, depois de tudo que se fala da carne, vocês recomendam carne para uma pessoa que está fazendo tratamento de quimioterapia, que tem um câncer? Então, ou seja, é tanta coisa que se vê, e de novo, eu com essa experiência direta da químio, com a perda do meu pai, com tudo que eu vi também nessa questão, e perda é um lugar reservado da palavra, só pela retórica, o que eu vi nos planos de saúde, o que eu sinto que a gente precisa, é como se todo dia a gente viesse aqui falar do mesmo assunto de outras formas. A gente precisa se olhar. Porque não vai ter jeito de olhar para essa sociedade e falar que isso tudo é normal. A gente vai ter que mudar de algum jeito. E um jeito primeiro da gente mudar é o quê? A gente olhar para a gente e falar, eu não vou ser parte. E como que é que a gente não é parte? Indo morar no topo da montanha? Talvez seja um jeito da gente falar que não é parte, mas esse jeito não contribui com a mudança. Concorda? Você simplesmente fala, cansei daqui, acabou. É um pouco egoísta até. É ego também. Agora, quando você diz, esse daqui é o problema e eu quero participar da solução, e para participar da solução eu preciso ser maior do que eu tenho sido até aqui. Então, a gente começa a caminhar para um destino diferente. Um destino coletivo diferente. Onde a gente possa lidar, outra vez, com a morte, com a doença. Quando a gente possa lidar com as questões que são humanas, questões criadas por humanos, que agora se tornaram questões de mestres animais e questões das mestras árvores, mas são questões fundamentalmente humanas. E enquanto a gente não olhar para elas, todos os demais seres sofrerão além de nós. Então, não vale a gente simplesmente dizer, nós somos muito inteligentes, olha só, estamos pelo Zoom agora, pela conexão internet, temos luz elétrica, grande coisa, para que serve tudo isso? Olha o que a gente está fazendo com tudo isso. Talvez se a gente não tivesse nada disso, mas tivesse sabedoria, a gente pudesse se comunicar dessa mesma forma telepaticamente. Agora, porque a gente só tem inteligência, então a gente precisa do Zoom, precisa da energia elétrica, precisa de tudo isso. E a gente se acha muito bom na história, porque afinal de contas, olha só quanta tecnologia a gente fez. Será? Será? Será que o fato da gente ter colocado óculos significa que a gente tem inteligência para criar isso? Ou será que a gente não fez bom uso da nossa inteligência e sabedoria, inclusive com plantas medicinais, para curar
doenças? Será que a nossa visão de avançados tecnologicamente, será que a nossa visão de desenvolvidos, será que essa nossa visão de progresso não está um pouco distorcida? E se está um pouco distorcida, será que não vale a gente, cada uma de nós, parar e olhar para si e se perguntar, eu tenho usado a minha mente inferior, ou seja, basicamente eu fico me lembrando o tempo todo de tudo que eu esqueci, de como tais pessoas me irritam e de como eu repito tudo que eu não gosto e de como eu não lido com as pessoas que fazem o que eu nego em mim. Ou seja, será que eu fico nessa mente inferior o tempo todo? Será que eu consegui dar um salto para minha mente um pouco superior, que é essa lucidez, esse discernimento? E, finalmente, será que eu estou me esforçando para viver com um pouco de sabedoria? A sabedoria que não reage, responde. A sabedoria que espera. A sabedoria que consegue neutralizar a raiva. A sabedoria que respeita os ciclos da gente, de muitas vezes falar, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um momento, eu já volto. A sabedoria para a gente curar o nosso corpo. A sabedoria para ver o que essas doenças do corpo falam da nossa alma. Será que a gente está vivendo com essa sabedoria? Será que a gente só está vivendo numa falsa inteligência, dessa distorção do que é progresso, desenvolvimento e afins? Ou será que nem nisso a gente chegou e a gente simplesmente passa o dia inteiro ansioso? Vou citar de novo Lama Michel, pré-sofrendo o futuro e ressofrendo o passado. Se a gente quer um mundo diferente, esse mundo diferente vai mudar com a gente. Então esse é o primeiro passo do serviço. Cuida de você. Cuida da tua mente. Areja a tua mente. Vê o que se repete na tua mente. Sabe as marteladas que a mente dá, como se ela estivesse indo no mesmo lugar, no mesmo assunto. Muda esse tema. Muda esse assunto. Dá o teu exemplo a partir dessa mudança que começa com a gente. Exato, Carla. É a única maneira. É o primeiro passo do serviço. É a gente olhar pra gente. E num mundo, de novo, que normalizou a violência, a agressão, tudo isso que a gente está dizendo aqui de agir com sabedoria, de não responder, de não reagir, não responder na mesma altura do outro, de não reagir, ou seja, de ter esse instante de resposta, tudo isso se torna estrangeiro nesse mundo. E aí são os momentos que a gente percorrendo esse caminho, a gente pode se ver só, ou pensar que está só. E por isso, de novo, grupos de apoio como esse e outros são importantes. Sangas são importantes, comunidades são importantes, para que a gente saiba que não é só a gente, para que a gente saiba que tem outra pessoa no caminho, na mesma luta interior, para não manifestar o pior de nós, porque manifestar o pior de nós é muito fácil, gente. É muito fácil a gente esbravejar contra alguém. É muito fácil simplesmente a gente olhar tudo que está acontecendo no mundo e ser mais um para falar, mais uma para falar mal disso. Agora, quantas pessoas estão de fato trabalhando em si e no mundo para que isso seja diferente? Porque existe, óbvio, quando a gente tem uma questão que pode ser somatização, mas a partir da hora que está somatizado, a gente precisa cuidar no mundo também. Então, o trabalho que a gente tem hoje é imenso, porque já existe algo manifesto que precisa mudar. Existe algo inconsciente que precisa mudar, existe algo em nós, a mudança, o serviço, o trabalho está por todas as partes. E não serve o mundo a gente fingir que as coisas não estão acontecendo. Não serve o mundo a gente se iludir com o reflexo do que são a falta de valores, do que são outros aspectos nossos interiores que simplesmente a gente está vendo refletido na sociedade. A gente precisa mudar esse interior. E esse interior dá trabalho para mudar, a gente já viu até aqui. Mas tem pistas outra vez. E uma das pistas que nos deixaram é a observação da mente, a observação do silêncio. E um tempo para que, eventualmente, ou seja, não se reaja, mas sim se responda para a vida. O caminho individual de cada um não pode ser discutido. Mas a gente tendo algumas diretrizes, alguns lugares que a gente olha e diz, lembrei, isso aqui teve alguém que fez diferente. Essa pessoa falou para eu olhar minha mente. Essa pessoa falou que tudo bem se eu precisasse de um momentinho e voltasse depois. Isso já traz um pouco de clareza do que simplesmente a gente olhar os exemplos que comumente a gente tem na nossa sociedade e, por menos que a gente gosta, reproduzir. Outra vez, reproduzindo
aquele algoz em nós mesmos. Eu, com a coisa aqui do Vale da Rainha, eu tenho um mantra pessoal, algumas frases que eu repito sempre para mim, essa é uma das coisas que eu repito constantemente, que eu não me torne o que eu aspiro combater. Isso, sabe, porque às vezes a gente entra na pecuária, nas fazendas, com pecuarista, em processo judicial, em tudo isso, e eu vejo que certos impulsos são exatamente iguais aos que eu quero combater. Exatamente igual, ou seja, vai exatamente no mesmo lugar. Eu falo, nossa, e é algo que eu fico invocando para mim o tempo todo. Para eu não me tornar o que eu aspiro combater, não me torne o que eu aspiro combater, porque outra vez a gente só está mudando o algoz de lugar. E a gente justifica ser algoz daquele que se torna nossa vítima em função do que ele fez com o protegido nosso. Ou seja, o amor não é incondicional. E é onde o amor é só para os meus, é só para mim, é só diz respeito ao eu de cada um, a gente está lidando outra vez com o egoísmo. A gente está no mesmo lugar. Então, eu deixo aqui, eu vou esquentar um pouco mais esse tópico dessa observação interior e desse autoestudo, para que no sábado, quem aceite esse convite, para a gente poder estar nessas 3 horas se debruçando sobre esse autoestudo, que é a história de um épico, enfim, de heróis e heroínas, mas que conta também a nossa história, isso é sempre repetido através dos tempos e dos professores, para que a gente tenha mais presença de espírito para receber as mensagens desses guerreiros, como Hradeya, como Arjuna, como tantos outros que a gente vai ver ali. Guerreiros que vivem em nós, guerreiros que escolheram fazer diferente, pessoas que, como a gente sempre diz no estudo, não foram perfeitas, mas foram boas. E é isso que a gente quer provocar na gente, um lugar onde outra vez a bondade seja glorificada, não a perfeição. Se a gente glorificar a perfeição em nós, a gente vai usar máscara. A gente vai ter que se colocar num lugar onde o outro não nos veja. Porque a nossa humanidade é falível. Agora, se a gente glorificar a bondade, a boa intenção, o esforço, a disciplina, o que cada um verdadeiramente consegue fazer, mesmo não sendo perfeito, vocês concordam que a gente está num lugar muito melhor para o outro e para nós e para o nosso estudo e no nosso coração? Então, essas histórias contam as nossas histórias. E outra vez a gente se embasar nisso, ou seja, a perfeição, ela exige máscaras, porque a nossa humanidade é falível. Agora, essa vulnerabilidade, esse lugar onde eu ainda não consigo, eu ainda não consegui, mas eu tentei, estou lutando, estou tentando, eu estou indo, me espera. Esse lugar é muito humano, esse lugar é muito bonito. E esse lugar nos une. A perfeição separa a gente. Porque a gente não pode estar o tempo todo junto, senão a gente se vê imperfeito. Agora, a vulnerabilidade, a imperfeição, tudo isso une a gente em humanidade. E é onde a gente precisa se unir, em verdade, em honestidade, no choro que emociona, no choro de quando dói, no desespero, no pedido de socorro, no amor, na alegria despretensiosa, no sorriso que muitas vezes acontece até no momento de tensão. Essa é a nossa humanidade. Ninguém está pedindo a perfeição da gente. Ninguém. Ninguém. Nos estudos, quando a gente procura dos discípulos ideais, quando a gente lê a respeito do que eles entendiam, esses mestres e sábios, a respeito do que seria o ideal em um buscador, nunca foi a perfeição. Eu não tenho referência nenhuma, em estudo nenhum, e se alguém tiver aqui, por favor, me corrija, falando, olha, você precisa ser perfeito para seguir Jesus Cristo. Você precisa ser perfeita para ler a Bhagavad Gita. Se você não for perfeita, esquece desse estudo Mahabharata que não vai dar certo. Eu não tenho referência nenhuma disso. Muito pelo contrário, eu tenho referência de Jesus acolhendo pessoas que ele inclusive teve que lembrar, tire a primeira pedra quem nunca pecou. Eu tenho referência de grandes mestres acolhendo mestres animais, falando a respeito da mãe natureza, questionando o nosso comportamento humano sem fechar as portas para nós.
Então, nenhum deles falou que a gente tinha que ser perfeito. Isso foi algo que o ego da gente colocou, algo que a gente reproduziu e algo que a gente injustamente cobrou dos outros também. Ninguém tá aqui para ser perfeito, mas a gente tá aqui para ser bom, gente. E ser perfeito e ser bom é uma coisa muito diferente. Ser perfeito é uma tentativa infantil do ego. E ser bom é algo do espírito. É algo quando o espírito pode olhar para a gente, a nossa trajetória terrena, ou seja, o espírito atemporal, para essa que está cada um de nós, essa alma que está, e poder, no final da vida, fazer um balanço dessa existência e falar: você foi boa, você foi bom. Não foi perfeito, você tentou, você lutou, você caiu, você levantou, você foi honesta, você foi sincera. Parece que isso é muito maior que a perfeição. Agora, para ver tudo isso de novo, a gente vai precisar emprestar as lentes desses seres, as lentes da sabedoria, até que essas lentes não sejam mais lentes para nós, mas os nossos próprios olhos. Até lá, eles treinam a gente, e eles levam a gente pelas mãos. E uma forma de fazer tudo isso é colocar a gente em contato com a vida. Então, à medida que a vida vai ficando muito difícil, a gente já falou aqui, as dificuldades estão por todas as partes. As dificuldades estão na nossa família, as dificuldades estão nos nossos vícios, vicissitudes, na nossa covardia, na nossa teimosia. As dificuldades estão nesse mundo injusto. Imagina o que está acontecendo entre as classes, a diferença entre classes que a gente tem. Olha o que está acontecendo com mestres animais hoje. O nosso clima todo alterado por tudo que a Mãe Terra está sofrendo. Tudo isso para nós é escola, para que a gente possa colocar todo esse comportamento a valer, para que a gente possa convidar a sabedoria para a nossa vida. Então, à medida que a vida vai ficando muito difícil, pensa que a vida está cuidando da gente de um jeito muito especial, para que a gente aprenda. Porque existe um aprendizado que é intelectual, que daí só vai exigir da nossa memória, que é uma parte da inteligência, não é nem a inteligência inteira. Vai exigir só isso. Agora, a prática disso na vida, de como a gente se sustenta, de como a gente morre e renasce, de como a gente deixa ir, desapega, luta, a prática disso vem através das circunstâncias diárias. Então, cada vez que a vida de novo aperta demais, talvez seja um carinho dela para nós dizendo: eu quero que você cresça. Eu quero que você seja boa. Eu quero que você seja bom. Eu quero que você amadureça. E não algo que essa vida está olhando para nós e dizendo: você não vale nada, olha, você não consegue resolver isso. Não acredito, você está esse tempo todo e não consegue resolver isso. Você estudou para isso, não sabe resolver isso. Eu duvido que seja isso. Eu realmente acredito que seja um golpe de misericórdia da vida, dizendo para nós que ela ama muito a gente. E porque ela acredita muito na gente, tem todas essas oportunidades para a gente convidar a sabedoria para ser parte da nossa vida. E não simplesmente um livro fechado numa estante, que a gente leu, esqueceu e nunca colocou em prática. Então, esses estudos todos, eles sempre têm como caracterização algo que vá além da mente. Quando a gente estuda todas essas escrituras, quando a gente escuta os mestres, nunca é algo que a gente consiga, que é erudição por ela só. É sempre através da erudição. Igual quando a gente já falou do corpo físico, né, da Hatha Yoga, é através do corpo físico. Mas nunca se encerra nela mesma. Então não deixa também tua vida se encerrar em você. Que a gente não deixa a nossa vida simplesmente ser a aparência dela. Que a gente não deixe o mundo ser só a aparência dele, mas que através do mundo a gente acesse coisas maiores que esse mundo. E uma das coisas maiores que esse mundo que a gente pode acessar é a sabedoria. E ela está disponível para cada uma de nós. Não é só para alguns, para os iluminados, para os mestres, não. Para cada um de nós. Muito agradecida pelo espaço para essas reflexões. Deixo aqui para nós o pedido de uma coluna ereta, de uma respiração tranquila. E à medida que você fecha os olhos e respira,
você sente como é muito mais fácil estabelecer a conexão com o campo e com você, com os teus mestres, com os teus mentores, com os seus professores. Você vai dizer o nome dessa presença na tua vida. Mas você percebe que a prática diária de calar, de rezar, de refletir, de se olhar, de invocar conhecimento, sabedoria, de observar mudanças comportamentais e nutrir mudanças comportamentais. Você nota que essa prática diária tem feito com que os teus momentos de conexão com algo maior que você sejam mais facilmente estabelecidos. Esses momentos de conexão são mais facilmente sintonizados. Você percebe que com o tempo é mais fácil e mais natural alinhar a tua coluna. Você percebe que com o tempo e com pouco tempo, o teu quadril, se você se propôs a sentar no chão, já também é diferente do que era. E com essas realizações, você nota, você conclui que a bênção e a misericórdia são tamanhas, que adoecer leva anos e curar-se leva dias. Cultiva, portanto, o dia da tua existência. Esse dia, esse aqui e agora. E embasado nesse calor desse sol espiritual brilhando na vida de cada uma, de cada um de nós. Percebe as bênçãos e as graças. A verdade das palavras do Buda. Você dá um passo na minha direção, Buda disse. E eu dou, Buda falou, 100 passos na tua direção. Respira percebendo que existe chance para nossa Mãe Terra, porque ela, sendo parte dessa vida espiritual, nos nossos esforços, ela consegue a regeneração. Percebe que é só necessário começar. Um dia por vez, um passo por vez. Focar no lugar correto, não na periferia, mas no centro. Não no reflexo, mas na imagem. É necessário manter o foco no que é a origem das questões sociais, das questões pessoais, ambientais, das questões que vivemos hoje, enquanto coletivo humano na Terra. É necessário focar na causa primeira, a causa raiz de tudo isso, sendo o ser humano despreparado, atingindo apenas uma mente inferior que duvida, que tem conversas vazias, que não aprecia o silêncio. É preciso aceitar sentar nessa floresta interior que esse campo se manifesta agora como sendo, como uma própria mestra árvore, com as raízes para o centro da terra e os galhos
para esse Pai Céu. E sentados e sentadas, enraizados sobre esse chão, com esses galhos subindo ao infinito, percebe o quanto sua visão de mundo já mudou. E que isso te sirva para permanecer no caminho. E com as mudanças, essa árvore gira para que as raízes estejam no infinito e para que os galhos estejam sobre o chão dessa terra. E à medida que na medida que teu trabalho interior se fortalece, à medida que tudo isso vai acontecendo dentro de você, você percebe que as louvações não devem ser ao infinito, e sim que teus frutos devem se espalhar sobre a terra. Portanto, mantém tua raiz para longe das coisas que são desse mundo, da mente inferior, da inteligência que não tem alma. Coloca tua raiz na sabedoria ancestral, do firmamento, do que é atemporal, do Dharma, do que vale para todas as eras, para todos os tempos. E permite que o fruto de tudo isso, dessa conexão, que o fruto dessa realização, que o fruto da tua vida seja dado a essa terra, aos seres que comungam com você, conosco, esse alento, esse respiro, esse prana, esse instante planetário. Começa, portanto, o trabalho em você, até que o serviço se faça através de você. E, para tanto, não se distraia. E nessa postura focada, e nessa postura presente, vigilante, alerta, nesse campo que é uma floresta interior, você realiza a presença de Budas, você realiza a presença de sábios, você realiza a presença de professoras, curandeiras e parteiras, cada um deles à sua maneira, vivendo em comunhão com o silêncio interior e também com essa vida nessa floresta. Existe harmonia. E o que é feito é realizado a partir do silêncio que intui e não da memória que reproduz com vícios o que já foi e não deve ser repetido. O que já foi talvez não seja o ideal para esse instante. O que já foi talvez seja o ideal. A presença dá a resposta. O silêncio cultivado permite que a intuição fale. E firme, e tranquila e tranquilo, e em paz. Você sente o que os pleidianos diziam como a biblioteca viva. Você sente os ensinamentos dos seres, dos Budas, dos retirantes, dos sábios, das mestras, dos mestres, dos elementais, desses curandeiros xamãs, desses seres nessa floresta interior. Você sente. Você sente porque a sabedoria nem sempre pode ser explicada.
mas ela sempre pode ser sentida e vista. E a sensação dessa sabedoria coloca você em contato com essa biblioteca viva que você também tem acesso. Basta que você se lembre, no momento de agir, basta que você se lembre de consultá-la. Para que então tua resposta para o mundo seja inspirada na vida de Budas, na vida de xamãs, de curandeiros, de seres em conexão profunda com o ser real. O ser real que é um mesmo e um único. E nessa paz, e nesse entendimento, e nessa sabedoria, e nessa calma, você vê através do teu terceiro olho que os problemas se desfazem. Não porque deixam de existir, mas porque a importância deles muda. Em vez de problemas, com a sabedoria no olhar, os problemas são convites para crescer e para aplicar o que o espírito sabe e o que agora a alma encarnada recorda. E as pessoas problemáticas, que causam problemas, com o olhar da sabedoria, que esses seres silenciosamente nesse campo vibram até você. Essas pessoas se tornam professoras. Ensinando a cada um, a cada uma, o autodomínio, a possibilidade de não reagir, de responder a partir do centro, e não simplesmente a reação a partir da periferia. E com os problemas que se dissolvem, com as pessoas que se tornam professoras, um agradecimento é sentido no coração, que não consegue fazer jus a palavra alguma. O agradecimento pela oportunidade de ser bom, de ser boa, não de ser perfeita, não de buscar a perfeição, e sim a bondade, o caráter, a retidão. Toda essa floresta interior que é esse campo nesse momento. Flui de acordo com as leis universais e a tua percepção dessa floresta e desses seres iluminados nessa floresta causa paz, causa tranquilidade, provoca bem-estar. Porque por fim, nesse momento, se reconhece a vida pelo ensinamento, se reconhece as pessoas pelo papel de professoras e se reconhece a vida como também um grande hospital, onde cada um, cada uma que se cura de si próprio e de si própria, alcançando o coração. E no coração, o mestre. E no mestre, a capacidade de usar a inteligência com sabedoria. De ter respostas em vez de reclamações no cotidiano.
e de encontrar bênçãos nas dificuldades que fortalecem, que ensinam, que amadurecem cada um e cada uma de nós. E através desse olhar da sabedoria, tudo se encontra em seu lugar. Porque com foco, você sabe o que precisa ser mudado, o que precisa ser aceito. Com foco, você aplica teu discernimento. E sem se distrair, você se vê sendo usada e sendo usado por um poder superior para viabilizar o plano do divino na Terra. Respirando profundo, faz um voto no teu coração, para que você não se esqueça. Não se esqueça que esse mundo é só aparência. E que além das aparências, esse mundo quer curar, quer ensinar, quer elevar, quer ancorar sabedoria em cada um de nossos corações. Uma sensação de paz indescritível. Vive em nós nesse instante. E através de nós é irradiada aos seres que nesse instante, em travessia terrena ou em travessia entre mundos, em travessia interior, se perdem não em umbrais e infernos, não no mundo, no mundano, mas nas elucubrações da própria mente. Essas vibrações de paz, tanto desses seres nessa floresta interior, nesse momento que nos acompanham, a presença desses Budas sentados sobre essas árvores nessa floresta interior, a vibração deles alcança esses seres para que possam encontrar paz em si, para que possam transcender a mente que mente, para que possam nadar para distante das praias onde as ondas quebram e atacam corpos vulneráveis contra rochedos, para que possam mergulhar num oceano de paz. As vibrações desses Budas, as vibrações desse campo, as vibrações de paz, da paz que cada uma alcança em si, são irradiadas para seres que não vigiaram seu mental, que perderam a consciência no sentido mais autêntico da palavra, que perderam a capacidade da lucidez, que não distinguem mais entre a ilusão e o real, que perseguem objetos dos prazeres, objetos sensoriais, como se fossem causadores de alegria e felicidade, e assim se entregam a vícios, sem a clareza mental necessária para abdicarem desses vícios. E entorpecem o corpo com tudo que é tóxico da mente. As vibrações desse campo alcançam esses seres, para que, a despeito do que vivem agora e de onde estão agora, para que possam sentir alguma paz em si. Para que sopre uma brisa suave naqueles que queimam agora nas labaredas da própria mente, que faz da vida um inferno. Que uma brisa sopre leve,
E que esses seres possam olhar em volta, perguntando de onde vem essa brisa, encontrando esse vento sereno em si, na própria respiração. E por onde esse campo conseguir irradiar, em quem conseguir tocar, inclusive em mestres animais agora desesperados, que esses seres encontrem relativa paz, um momento sequer de tranquilidade dentro de si. E que esse único momento possa servir para edificar a busca por mais momentos assim, não no mundo, mas no próprio coração. E dessa forma, que os seres em travessia entre mundos se recordem que, embora o corpo tenha ido, a mente prevalece. E ainda é necessário olhar a mente, limpar a mente, perceber a mente, transcender a mente. E que os seres que estão encarnados e que têm ainda mais razões para se confundirem com a mente que mente, possam receber essa vibração. E os que não sabem o que fazer, que possam se sentar, fechar os olhos e enxergar. Que possam calar para então falar. Que possam se retirar para então agir. Para que as vibrações desse campo atuem sobre cada um dos seres que se permitir. Que essa vibração chegue ao coração e outra vez sopre uma brisa suave, apontando um caminho, não mais no mundo, mas em si. E que assim uma onda de paz, ainda que momentânea, convide cada um dos seres a uma respiração profunda. E que essa respiração profunda seja tão absolutamente divina que cada um dos seres que for impactado por esse campo busque por mais dessas respirações, por essa sabedoria, por essa tranquilidade, por essa serenidade. E encontre. E receba a graça e sinta as bênçãos. E possa agradecer como nós agradecemos por todos os caminhos que nos levam de volta a nós mesmas, a nós mesmos. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya,
Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Sente a paz que pode existir dentro. Sente a paz que existe no silêncio entre os pensamentos. Cada silêncio desse é um portal. Escuta o teu silêncio interior e encontra as respostas que você busca através do que emerge do teu ser. Nesses momentos de profunda contemplação na tua floresta interior. E permite que nesses instantes o teu ser se torne um veículo para essa paz, dessa paz para outros seres, que embora não possam comungar com ela, que possam sentir o convite de encontrá-la igualmente dentro de si. Inspirando, agradecendo a presença espiritual de seres das alturas na vida de cada um de nós e de cada um dos seres. Basta que a gente os perceba. Nunca ninguém foi abandonado nem abandonada. Todos os seres do astral, das cortes celestiais, seguem perto de cada um dos seres em travessia terrena ou entre mundos, simplesmente esperando que cada um de nós se preste ao trabalho de aprender a notá-los. Inspirando, expirando. Namastê, abrindo os olhos. Graças, gente. Muito bonita a força desse campo, que reverbere nessa paz. E que essa paz também seja um sono profundo, restaurador. Sono também é um lugar muito bonito que a gente deve cultivar. E amanhã a gente volta a se encontrar. Estejam bem, estejam em paz. Um grande beijo. Tchau.